Bom, gente, sejam bem-vindos aqui à tela do meu Android. Eu estou esperando a tela do meu S20 FE aqui no meu Papel S. E hoje a gente vai tratar então de uma ferramenta que foi lançada semana passada. Eu estou gravando esse vídeo aqui no domingo, dia 4 de dezembro de 2022, que é esse modo de leitura. Quem acompanha os vídeos aqui do TTS vai lembrar que isso aqui já apareceu lá no começo do ano, quando eu legendei aquele evento do Google. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. E também mais recentemente quando saiu aqueles vídeos sobre as novidades de acessibilidade do Android 13, eu também fiz um pequeno apanhado repercutindo um pouco disso. E a última novidade que faltava aparecer nesse ano referente ao Android 13 é esse modo de leitura. Ele é muito interessante. Ele foi lançado semana passada e eu estou testando ele desde sexta-feira. Ele tem algumas coisas bem bacanas, vocês vão ver. Vamos fazer a chamadinha e já voltamos. TTS Supremo. Bom, muito bem, eu queria fazer algumas observações antes de mais nada. Primeiro que, como esse aqui é essa era uma ferramentinha que eu estava esperando já desde o momento em que eu ouvi falar dela. Eu imaginava que fosse um player de leitura de texto, a respeito do que a gente já vê acontecer com, sei lá, arroba voice e coisas do gênero, mas ele não é isso, né? Ele é um agregador ele é esses sistemas de modo de leitura que a gente costuma ver nos navegadores, que pegam o texto que está inserido em alguma matéria que a gente quer ler e transpõem esse texto para uma interface mais limpa, né? E aí talvez você ache que talvez isso não faça muito sentido, já que tem tanto software que faz isso. A grande questão é que esse software específico lançado pelo Google, ele abre em qualquer aplicativo. Então isso é interessante porque por mais que você goste de um determinado modo de leitura, ele vai estar só naquele software. Ele vai estar, sei lá, só no. Eu gosto, por exemplo, do modo de leitura do Edge, né? Mas aquele modo de leitura do Edge só está no Edge. E esse aqui, como a gente vai ver, ele tem algumas possibilidades, né? Você pode compartilhar, inclusive, um texto com ele. Mas a maneira que eu estou utilizando ele aqui é via atalhos de acessibilidade. Então eu atribuí a ele aquele atalho em que a gente pressiona duas vezes a tecla volume mais e volume menos. A gente pressiona duas vezes não, a gente pressiona ao mesmo tempo o volume mais e volume menos, né? Aqui no Samsung a gente tem alguns atalhos de acessibilidade, né? Então eu estou testando ele desta maneira e desta maneira está muito interessante. Eu vou mostrar umas dinâmicas que eu consegui fazer com ele, que eu achei bem apropriadas, vou mostrar aqui nesse vídeo. E eu queria dizer também que, se tratando de uma paradinha relacionada à leitura, principalmente quem acompanha aqui o TTS e é usuário de Linux, sabe que a gente precisa ler muito documentação. Então é bom, se você não tem esse hábito e pretende trabalhar com software livre, com open source, enfim, com Linux, enfim, com coisas que vão ao encontro. A questão da leitura da documentação, ela é fundamental e ela evita que você cometa algumas gafes, né? Eu andei lendo uns 2 ou 3 artigos onde os caras eles dizem que essa ferramenta está chegando apenas para quem tem Android 13 e isso está errado. Eu já comento por que isso está errado, mas antes, por favor, se inscrevam aqui no TTS, não deixem de curtir, compartilhar e comentar o conteúdo que é feito aqui no canal desde 2012. Eu me chamo Neymar, obrigado pela audiência de vocês, obrigado pela paciência que vocês sempre têm aqui comigo. Eu passei quase que o mês de novembro todo sem postar conteúdo, eu realmente ainda estou me adaptando a essa nova vida de trabalhar de dia, né? Eu sempre trabalhei de noite, né? Então está sendo um tanto quanto é trabalhoso para mim realmente me adaptar a essa coisa, né? Essa coisa do dia, né? Mas enfim, a gente está tentando, está aprendendo, né? A gente sempre há tempo para aprender. O trabalho em si, eu estou conseguindo tirar de letra, graças a Deus. Esse foi o ano em que o TTS Supremo fez 10 anos e é um ano em que quem acompanha de perto a minha vida sabe que eu passei por poucas e boas. Então, de novo, obrigado por tudo. Perdão. E vamos tocar o barco. Não se esqueçam de passar ali nas descrições dos vídeos do TTS, que além desses links que eu mencionei que eu vou colocar para vocês, vocês também vão encontrar os contatos de sempre comigo.
Quero separar para vocês o meu Twitter, que pertence àquele idiota lá, e aí, mas enfim, a gente ainda precisa aparecer por lá. É o @NeymarBorges1. E também o nosso e-mail, que também é pix, ttssupremo@gmail.com. Vai ser um prazer tomar um cafezinho de vocês, beleza? Então, vamos seguir, vamos lá. Bom, então é importante que vocês saibam, que acompanham esses vídeos anteriores, inclusive eu menciono que a Play Store, aos poucos, ela está se tornando o grande núcleo do Android, né? Então, o Android, a versão do Android, muitas vezes, claro, ela significa muita coisa, inclusive para o mercado, mas o ecossistema do Android está muito ligado a essa questão da Play Store. E o que faz o Google ser interessante, o que faz isso ser mais interessante ainda, é que muitas coisas que aparecem para o Android 13 vão funcionar nas versões anteriores do Android. Olha que bacana isso, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque no próprio release dessa ferramenta, desse modo de leitura que foi lançado pelo Google, eles mesmos dizem lá no release deles que se você tiver Android 9, é só colocar e testar. Beleza? Então, assim, enfim, esse pessoal que escreve devia ler também, devia ler um pouquinho mais, devia criar esse hábito bacana, assim, de ler documentação, de ler release, né, de ler, enfim, né, porque a informação tá lá, né, eles estão informando de forma, e é site grande, estão informando de forma errônea, assim, os seus leitores, né, então, enfim, pega a informação correta aqui com o tio Neymar, beleza, gente? Então, assim, ó, a gente vai fazer algumas dinâmicas aqui de leitura, para que vocês percebam como isso aqui está interessante sob o ponto de vista da baixa visão ou sob o ponto de vista da cegueira total, quer seja inclusive sob o ponto de vista de quem não tem deficiência nenhuma, beleza? Então essa ferramenta, ela tem como mérito trazer esses recursos de acessibilidade, mas ela é inclusiva. Isso é o tipo de coisa que me ganha. Eu não sei vocês, mas esse é o tipo de coisa que me ganha. Eu vou mostrar duas coisinhas para vocês aqui. Eu vou mostrar primeiramente aqui o TTS Supremo, porque aqui eu tenho certeza que a gente não vai ter problema nenhum com direito autoral. Então eu vou fazer aquele esqueminha, eu vou chamar aqui ele na volume mais, volume menos. E aí ele já está chegando ao modo de leitura. E olha que bacana esse modo de leitura, você que é da baixa visão. Vou descrevendo também para os amigos e amigas da cegueira total. O modo de leitura, ele pegou o texto. Eu já estava lendo um pouco do meu próprio artigo aqui. Então ele pegou o texto todo, o fundo é preto, a parte que já foi lida do texto está em verde e a parte que está por ser lida está em amarelo. Eu já alterei o tamanho da fonte, tá uma fonte bem grande. E é importante assim, bem grande não, né? Ela pode ficar um pouco maior, né? A grande questão é que tudo isso aqui pode ser manipulado, né? E é importante também lembrar que isso aqui é uma parada que foi lançada agora. Os idiomas de vozes ainda são apenas 4. Eles não citam português nesses 4 idiomas, mas o português de Portugal está funcionando. Eu vou dar um player aqui no texto para a gente acompanhar, então vamos ouvir. Espero que o áudio fique bom para vocês aí. Vamos lá. Dependência que diminuiria muito se o semáforo possuísse. Muitos desses projetos ainda carecem de uma maior presença nossa neles, mas como ser presentes em projetos como o Protocolo Wayland. Bom, esse atalhinho que a gente tem de multimídia do Talkback, que é um atalhinho de acessibilidade, que inclusive funciona em outros leitores, esse de 2 toques, ele não está funcionando aqui, curiosamente. Então eu tenho que procurar pelo botãozinho que fica na parte inferior da tela ao centro, ali um pouquinho acima de onde costuma ficar o botão virtual de home do Android, né, da casinha do Android. Um pouquinho acima, então, a gente encontra o botãozinho de play e pause. São 3 botões, então acima dos botões virtuais do Android vocês vão encontrar esses 3 botões. O primeiro da esquerda para a direita, o primeiro então é o botão de configurações, depois o botão player e depois o botão para a gente configurar tamanho de texto. Vamos entrar aqui no botão de configuração, então. Talvez enfim, essa voz em português não tenha ficado tão bom aí para vocês em função da captação de áudio, mas vão na descrição aqui do vídeo do TTS e façam o download dessa ferramentinha na Play Store para que vocês possam ouvir. A voz é bem legalzinha, tá? A voz é bem bacana. Vamos entrar aqui nas configurações, então. Configurações, fechar. E assim, são 2 guias, tá? A guia aparência e a guia áudio. Então a gente vai olhar primeiro a guia aparência, vamos seguir varrendo, então não precisamos mexer em nada.
Fora da lista. A gente conta aqui então opções para diminuir e aumentar o tamanho de texto. Aumentar o tamanho do Ó, texto. aumentar o tamanho do texto, tô varrendo na crescente, né? Para estilo da fonte. Esse aqui é o tipo de fonte. Espaçamento pequeno entre as linhas. Selecionar. Aqui a gente mexe os espaçamentos, tá? Espaçamento normal. Espaçamento grande entre as linhas. Espaçamento máximo entre as linhas. Não, negrito, não selecionado. Aqui a gente pode aplicar negrita ao texto para deixar ele ainda mais legível para a galera da baixa visão mesmo, né? Sistema não selecionado. Lista opções de E aqui tem os modos, né? Eu tô ativado aqui, ó. modo escuro de alto contraste. Selecionado. 3 O de 7. modo escuro de alto contraste é esse que tá aparecendo para vocês aí que tem baixa visão ou que não tem deficiência visual, tá? Deixa eu mostrar um pouquinho para vocês os outros recursos, tá? Sistema no modo escuro. Vamos Selecionado. colocar aqui o modo escuro. Esse aqui que ele veio, né? É o modo escuro onde o preto ele não é profundo. O que já foi lido está numa fonte azul, fica selecionado em azul. E o que está para ser lido está em branco. Beleza? Vamos voltar lá. Sistema no modo claro. O modo claro que não dá para mim, não rola mesmo. Então já mostrei aqui um pouquinho pro pessoal. Modo escuro de alto contraste. O modo escuro de alto contraste que eu já tava. Modo escuro de baixo contraste. Não selecionado. O modo escuro com baixo contraste, ele é interessante também, ó. Olha que ele fica bacana, né? Aparentemente parece que o fundo ele fica com um cinza um pouco mais escuro, a impressão que dá é essa, né? O azul, ele é um azul um pouquinho mais forte da letra do texto que já foi lido. E o texto que está por ler, ele fica um pouco acinzentado. Fica como se fosse né? Ele fica um pouco mais acinzentado, né? Vamos entrar aqui de novo. Vamos escolher agora esse aqui para a galera da dislexia, ó, que vai deixar tudo amarelo. Olha que bacana, né? Ele tem vários ajustes, ó. Modo claro com baixo contraste. E aí a gente já tem algo que é muito parecido com o que a gente vê em outros leitores de livros por aí, né? Então, enfim, vamos voltar para que me atende melhor, que é esse aqui, o modo escuro com alto contraste, e vamos para a guia de texto, ó. Aliás, de áudio, perdão, né? Aqui na guia de áudio vai ter um monte de coisinhas que a gente que curte TTS costuma encontrar nesse tipo de software, que é a manipulação de vozes, né? Então, velocidade de leitura, aumentar, beleza? E a gente chega numa parte que nos cativa, que é essa questão de trocar de voz, mas que a gente ainda não pode, enfim, interferir desta maneira aqui nesse programa ainda, né? Ele está oferecendo para nós aqui apenas português de Portugal. Repito, tá? Essa menção a português de Portugal, ela não aparece lá no release. Inclusive, quando a gente abre o software aqui e está fazendo a leitura, tem um pop-up ali nos indicando que talvez ele não vá funcionar de maneira correta, porque ele ainda não está pronto para funcionar com português. Beleza? Então é sempre bom a gente ter essa noção de que é um lançamento. Ele está pronto a princípio aqui, mas falta adicionar idiomas, né? E falta a gente também deixar o nosso feedback. Olha, de repente, se vocês têm acesso às configurações de leitura de tela do sistema, para que a gente possa pegar as vozes que a gente comprou, por exemplo, né? É um tipo de sugestão que eu mesmo vou dar, porque a gente tem aqui embaixo, ó, tem um tutorialzinho, e a última opção, olha que interessante, ó, enviar feedback. Legal, né? Isso aqui é uma prática que deveria ter por todas as ferramentas de acessibilidade de toda e qualquer plataforma, né? A opção da gente poder entrar na ferramenta que a gente está usando em questão e dar feedback direto nela, né? Então, enfim, a gente já tem um canal para dar feedback, que é a Play Store, mas isso aqui é bem mais interessante, até porque eu vou abrir aqui, ó, vocês vão perceber que inclusive eu estou enviando feedback da minha conta pessoal. Conta pessoal não, porque aqui ele faz, ó, ele pega o registro do sistema. Então isso aqui é interessante, né? Isso a gente não consegue na Play Store. A Play Store é mais opinativa, a gente tem algumas maneiras de interação ali, mas enfim, né? Aqui já vai um registro de sistema junto. Então é bom quando a gente pega um defeito, né? Enfim, eu vou mostrar para vocês agora um texto em inglês. Então eu estava aqui com o Firefox no TTS Supremo no blog, e agora a gente vai abrir o Chrome lá no site do NVDA. Também é uma paradinha que eu sei que não vai me dar problema. Então vamos escolher inglês aqui, e aí vamos fazer o atalhinho para que o modo de leitura surja. Aguardar. Eu espero que vocês estejam conseguindo ouvir bem.
E agora vamos dar um play aqui. Windows XP instead. NV Access does not, however, recommend or support running this older version on newer operating systems. If you wish to donate, you can make a secure payment by credit card or by PayPal account. Velho, isso aqui para quem tá estudando idioma, mano, isso aqui é sensacional. É sensacional. Você entra ali nas configurações, dá uma diminuída ali na velocidade da voz. Isso aqui é bom para todo mundo. Tendo ou não tendo deficiência visual, tendo ou não tendo algum impedimento nesse sentido, tendo ou não algum tipo de deficiência, essa ferramentinha é extraordinária. Porque quem não tem deficiência visual vai conseguir tirar um proveito aqui olhando para a tela e lendo junto em voz alta, acompanhando a voz. Mas o pessoal do time da cegueira total também pode ter esse proveito, apenas fazendo uma configuração aqui interessante de velocidade de voz, falando em voz alta, né? E repetindo em voz alta, pegando a pronúncia, enfim. Cara, tem assim inúmeros usos para isso aqui, né? E vocês vejam que foi automático. Eu não fiz mudança nenhuma, não fiz configuração nenhuma, né? Ele entendeu que era um texto em inglês, o mesmo vai acontecer em francês, enfim, né? Essa ferramenta, ela é muito interessante para vários usos, para vários fins. Eu acho que esse pouco que eu já mostrei, talvez já tenha sido o suficiente, espero que tenha despertado a curiosidade em vocês. É uma ferramenta que está no seu início, a gente pode ter essa possibilidade de acompanhar ela desde o seu comecinho. Particularmente eu gostei bastante desse início, foi um início bem feitinho, assim como aconteceu com o Lookout, né? O Lookout foi uma solução de acessibilidade criada pelo Google que começou muito bem e só melhorou, né? Então, boas perspectivas a gente tem também com esse módulo de leitura. Eu vou ajudar, espero que se você tenha curtido também essa ferramenta, ajude os caras também, eles precisam saber em que pé que eles estão com a gente, né? Então, e a gente pode fazer isso, né? Como usuário, afinal de contas, a gente não está pagando nada, né? Então, enfim, o nosso feedback vai fazer com que isso aqui se torne cada vez melhor, cada vez mais funcional, né? Não estamos pagando nada também, não é bem assim, a gente sabe também, né? Mas enfim, tá bom, gente? Espero que vocês tenham curtido esse conteúdo. Obrigado pela paciência de sempre, desculpem pela demora. Vamos ver se a gente consegue retomar aqui um pouco mais de frequência aqui nos vídeos do TTS. De toda maneira, foi muito bacana fazer esse videozinho aqui. Espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu curti. Um abração, até a próxima e tchau, tchau.